Bem, amigos da Rede Globo, é assim que começa o vídeo que nós vamos fazer o react hoje. O Juvenal Gomes, do canal ATC Simulation, fez um voo entre Guarulhos e Santo Ângelo, principalmente para mostrar o novo cenário de Santo Ângelo, um cenário que ficou bem legal para o novo Microsoft Flight Simulator. Nem tão novo assim, né? Eu sempre falo novo, mas nem tão novo assim. Então, hoje nós vamos acompanhar pedaços desse voo aí do Juvenal Gomes, que gentilmente me autorizou a fazer esse react. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu não vou focar esse react nos procedimentos e na sequência do que é feito, assim como, por exemplo, eu pego muito no pé do Flávio. Por quê? Porque são situações diferentes. Sempre que eu converso com o Flávio do canal Perna do Vento, a ideia dele, ele sempre me procura para saber como são os procedimentos na vida real, a questão da sequência, o que faz em cada momento, enfim, para que ele possa se aprimorar no voo dele e para que ele possa também trazer um pouco de conhecimento aeronáutico para vocês. O Juvenal, ele não tem essa pretensão de fazer todos os procedimentos de acordo com a vida real. Ele é controlador de tráfego aéreo real, ele sabe operar muito bem o Boeing 737. Eu já vi ele operando algumas aeronaves, como a gente chama, algumas aeronaves executivas, né? E ele também não tem problema nenhum com esse tipo de aeronave, também aeronave de pequeno porte aí da aviação geral. Então, a ideia desse vídeo aqui não é bater ou pegar no pé do Juvenal sobre os procedimentos em si, mas sobre algumas coisas que a gente notou que ele fez errado, e quando eu digo errado é o que a Boeing diz, não é o que eu, Cláudio, estou falando, é o que a Boeing diz, que determinadas coisas não estão certas, e também vou mencionar alguns pontos aqui em que eu gostei do que eu vi, porque apesar disso, apesar de eu não focar esse nosso react hoje aqui em procedimentos do 737, eu gostei de ver por vários pontos momentos em que o Juvenal muito bem operou aí então o 737. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu acabei de voltar de Dallas, onde eu encontrei um amigo que recentemente entrou na American Airlines e vai voar o 737 lá. Já tinha voado o 737 na Gol, depois ele foi meu colega lá no Oriente Médio, e agora ele foi para os Estados Unidos voar na American. E ele vai voltar ao 737 depois de ter voado o 787 e o 777 lá no Oriente Médio. E conversando com ele, eu pude notar que a American Airlines, por exemplo, voa o 737 completamente diferente do que a Boeing em si estipula, tá? Então eles têm o procedimento completo deles, o checklist é completamente diferente, não é apenas algumas adições ou algumas modificações, os checklists são diferentes, inclusive alguns checklists são feitos em silêncio pelo copiloto ou pelo pilot monitoring, é realmente uma operação muito diferente. Então, mais uma vez, o que eu trago aqui para vocês nesses vídeos são os procedimentos específicos do fabricante da Boeing, de como o avião sai da fábrica, o que a Boeing diz que é para ser feito com esse avião. Obviamente, as empresas elas adaptam, normalmente criando mais procedimentos para se adaptar às atuais condições que eles estão operando esse avião, ou no caso da American Airlines, mudando completamente. Empresas como a Ryanair, por exemplo, estão muito próximas de um padrão da Boeing, mas com várias coisas em cima desse padrão. E, enfim, vocês vão notar, às vezes, procedimentos diferentes em vídeos do YouTube, inclusive em vídeos reais, mas, mais uma vez, o que eu vou trazer aqui são coisas legais que o Juvenal fez ou erros que eu possa explicar para vocês através de manual ou através de uma informação básica que aquilo não deveria ter sido feito ou é feito de uma forma diferente porque envolve a segurança de alguma determinada maneira. E após isso, eu preciso dizer para vocês, então,
E o Juvenal começa aqui o vídeo com em torno de 6, 7 minutos aí começa o vídeo. Ele está com um probleminha na câmera dele lá. Depois ele vai ter um problema também com o simulador. Tudo isso a gente vai levar em consideração, obviamente, nesse nosso React aqui. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que com 19 minutos, mais ou menos, eu vou abrir aqui e vou colocar 19 minutos aqui, basicamente em 18h40, tá? 18h45, 18h50, aqui, 18h50, vocês vão ver aqui que ele entra pela primeira vez na aeronave por volta desse período aqui. Vamos lá. Não estou nem colocando o áudio dele por enquanto, apenas para mostrar para você aqui, 18 minutos e 53 foi a primeira vez que ele entrou na cabine e começou a fazer alguma coisa, digamos assim, como piloto lá. E aí, eu não vou colocar o áudio ainda, a gente vai escutar ele durante esse vídeo, mas ele entrou aos 18h53, ele não mexeu em nada. Primeira coisa que ele mexe aqui é aos 19h05, em que ele vai colocar a fonte externa. Então, e agora, aos 19 minutos e 9 segundos, ou seja, praticamente 15 segundos depois que ele entrou no cockpit, no segundo botão que ele apertou, ele já fez cagada. Caraca, Juvenal, bateu o recorde hoje, hein? Brincadeira. Mas vamos explicar aqui o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento do voo do Juvenal. Então vamos voltar aqui alguns segundinhos, vamos liberar o áudio do Juvenal quando ele entra na cabine e vamos escutar aqui o que ele está falando. Ele é sincero, mano. Ele é sincero e foda-se assim mesmo, Gabriel. Parabéns. Vou, né? Aí, ó. E o Vitor de teclado vai, meu irmão. Psicopata, porque ele voa. Tem dia que ele tá voando com controle, dia que tá voando com teclado. Botou a fonte externa e ligou uma bomba de combustível. E logo aqui a luz de low pressure iria sumir. Mas não deu tempo da gente ver porque ele já mudou a câmera e o PMDG simula aí esse tempinho em que a bomba está ligando e realmente começa a passar combustível por ela e a luz de baixa pressão ela cai. Qual que foi o problema do Juvenal aqui? O Juvenal conectou uma fonte externa. Então essa fonte externa não está utilizando nenhum dos 3 motores do 737, seja o motor número 1, seja o motor número 2 ou seja a APU, que também é o motor. Ele está usando uma fonte externa que é justamente algo externo da aeronave. Não precisa do combustível da aeronave em si para ela operar. Então, não tem porquê, não tem função e não tem motivo para ligar uma bomba de combustível nesse momento. Tá? Essa bomba de combustível, ou uma das bombas do tanque esquerdo, ela normalmente é utilizado em solo quando você tem o APU operando. E nesse momento a gente pode notar aqui pela EGT que o APU não está em funcionamento. Aqui é a temperatura dos gases de escapamento do APU, ou seja, se a temperatura está lá próxima a zero, ou na vida real fica na indicação da temperatura lá do escapamento do APU mesmo, ou seja, normalmente a temperatura externa, ou seja, por volta de 15, 20, 30 graus, quando ele não está em funcionamento. Então, basicamente, não está indicando nada, esse APU não está em funcionamento, os motores não estão em funcionamento, então não tem por que ligar aqui bomba de combustível, tá? Eu acho que isso é uma mania de muita gente que vê alguns pilotos operando o 737 e sempre vê lá o cara no pre-flight ligando essa bomba de combustível ou essa bomba aqui de combustível. Algumas vezes tem combustível no tanque central, liga essa e raramente usa uma das outras 3 com a crossfeed aberta, mas todas essas são opções para quando você tem o APU em funcionamento. Tá? Quando você está conectado na fonte externa, não precisa de bomba de combustível, você deve manter elas desligadas. Esse é o procedimento da Boeing. Durante a preparação do voo, as bombas de combustível elas ficam desligadas. A única exceção, mais uma vez, é quando o APU está em funcionamento, que você vai ligar uma dessas bombas para
estender a vida útil da bomba do APU. A APU tem uma bomba em si, o APU é capaz de puxar esse combustível através da sua própria bomba de combustível, mas ela é uma bomba, digamos assim, com uma pressão um pouquinho menor, e a vida útil dela é menor do que as bombas de combustível, que são feitas para operar por centenas, dezenas de horas, tá? Então, a ideia de ligar essa bomba é quando você tem o APU em funcionamento. Para esse caso, hoje não, mais uma vez, tá? Então, o Juve acho que foi meio que ali na questão automática, botou o gerador que ele tinha na barra, que é a nossa fonte externa, e ligou essa bomba de combustível, que não faz sentido algum, tá? Então, em 15 segundos dentro do avião, no segundo botão que o Juvenal apertou, ele não deveria ter apertado, beleza? Mas aí a gente vai para 21 minutos e 15 segundos. Mostrar uma coisa aqui para vocês. Aos 21 minutos e 15 segundos, 21 e 10, vamos lá. Vamos lá. 12675. Vou botar aqui. Autorizado, Santolândia. Notem o que o Juvenal acabou de fazer. Ele está na frequência do solo 121.7, escutando aí o controle de tráfego aéreo, que acabou de passar uma autorização de um plano de voo para uma aeronave, e ele notou ali que depois do solo Guarulhos, como não tem torre Guarulhos online nesse momento na rede que ele está voando na rede VAL, como não tem a torre Guarulhos, mas tem o controle São Paulo, ele vai passar para o controle São Paulo quando ele chegar lá próximo ao ponto de espera para sua decolagem. E ele já veio aqui na frequência do rádio e colocou 126.75, que é a frequência do controle São Paulo. Quando ele precisar, ele apenas aperta no botão aqui de transferência, a frequência stand-by se torna ativa e ele passa a falar com o controle São Paulo. Perfeito, eu gostaria de ver muito mais pessoas fazendo isso que o Juvenal fez agora, se antecipando a esses pequenos detalhes, porque vai ajudar muito na sua simulação. Tá? Nem todo mundo tem uma pilha de rádios, um hardware com uma pilha de rádios em que você pode ajustar a frequência dos seus rádios manualmente através desse hardware. Muitos, como eu, tem que ir no próprio rádio aqui, como o Juvenal fez, girar ali a frequência, selecionar 126.75 e então colocar no modo ativo. Obviamente, existem alguns comandos que você pode utilizar no programa da IVAL ou no programa da VATSIM para sintonizar essa frequência automaticamente, né? Por exemplo, no programa da IVAL você digita .C1, que é de comunicação 1, rádio de comunicação 1, .C1, espaço, e digita a frequência 126.75 ou 126.750 e dá um Enter e ela troca a frequência automaticamente. Mas aí você precisa sair do seu simulador e estar com o seu programa aberto. Ou você pode ir na lista de ATCs e clicar com o botão direito ou algo parecido e pedir para ele sintonizar essa frequência no seu rádio de comunicação 1, muito parecido na VATSIM também. A interface dos programas são um pouco diferentes, mas você pode fazer dessa maneira, sem fazer na aeronave, e ir direto para o programa. Primeiro, isso não é muito real, né? Porque na aeronave você tem que girar ali. E outra, que se você tem apenas um monitor, você vai precisar ter esse programa aberto na frente do seu simulador e aí fica uma confusão. Obviamente, se você tem mais do que um monitor e você quer colocar o programa da IVAL ou da VATSIM numa janela separada e toda vez que você precisar trocar de controle, você utiliza ali o menu daquele aplicativo e pede para ele sintonizar essa frequência no rádio 1, você pode fazer dessa forma. Mas como eu sei que a maioria quer simular o mais possível da realidade, acaba utilizando os botões como o Juvenal fez, mas não deixa lá para frente. Já sabe que o próximo controle é essa frequência, já ajusta. Por exemplo, vou dar outro ponto que é muito importante você fazer esse ajuste de frequência. É quando você está com o centro ou com o controle de aproximação e tem uma torre online. Por quê?
Por que é importante que você pré-selecione a frequência da torre? Porque normalmente você vai ser passado desse controle que está coordenando a aproximação para a torre por volta de 10, 8, às vezes 5 milhas na final. E aí você tem que trocar a frequência, chamar a torre, aguardar a autorização do seu pouso ou não, e aí prosseguir com o seu pouso. Então, se você, nesse momento que você está entrando na final, normalmente você está configurando a aeronave, estendendo o flap, colocando o trem baixo, armando speed brake, no 737 colocando o engine start switch em contínuos, e aí você ainda vai ter que chamar a torre, e aí você vai ter que aí olhar para a frequência específica dela, setar a frequência específica para daí chamar, é uma confusão. Isso se você entendeu a frequência, se você já está ambientado com aquela frequência, entendeu que o controlador te passou. Então, sempre se antecipa. Dá uma olhada nas cartas para ver as frequências, ou se você não quiser olhar as cartas no mundo virtual, porque muitas vezes os controles não vão estar disponíveis em todas as posições, ao menos dá uma olhada no programa da VATSIM ou no programa da IVAL, quais controladores estão online e qual é a frequência. E sempre que tiver uma torre no seu destino, quando você tiver com o controle da aproximação ou com o controle que estiver gerenciando essa sua aproximação, deixa a frequência da torre standby, para que você aperte em um botão e já esteja na frequência da torre. É assim que a gente faz na vida real. Normalmente, na vida real, a gente tenta deixar a próxima frequência, digamos assim, engatilhada, por exemplo, do solo para a torre, ou do controle de aproximação para a torre. Uma frequência que eu não faço na vida real, tá? E eu vejo muitos pilotos fazendo, mas eu não faço, e eu vou explicar o motivo porque eu não faço. Isso aqui é uma técnica minha, não está escrito em lugar nenhum. Mas eu normalmente não ajusto ou pré-ajusto a frequência do solo que eu vou utilizar após o pouso. Por quê? Porque normalmente, se eu precisar arremeter, eu vou voltar para a frequência do controle de aproximação. Na maioria dos lugares, você volta para aquela frequência. Existem alguns lugares que têm uma frequência diferente para a aproximação do que é para a arremetida, e aí a torre vai passar essa frequência. Mas a maioria das vezes, você volta para a frequência do controle de aproximação, ou daquele controle que estava gerindo a sua aproximação. Então, mesmo na vida real, quando eu passo do controle para a torre, eu sempre tenho a torre já na frequência standby, eu passo para a torre, mas eu não pré-ajusto o solo, porque se eu precisar arremeter, e é uma fase muito mais crítica do que taxiar, então se eu precisar arremeter, eu posso voltar para a frequência do controle com apenas um botão. Se eu colocar a frequência do solo, eu preciso voltar para a frequência do controle de aproximação e aí trocar. E no momento da arremetida, onde a gente precisa se preocupar com potência, configuração de flap, recolher o trem de pouso, ter certeza de que a gente está indo no caminho certo, ter certeza de que a gente está subindo, ter certeza que a gente está subindo para a altitude correta. Então, tudo isso é muita informação em um procedimento que normalmente a gente não faz na vida real, normalmente a gente não arremete, normalmente a gente pousa. Então, como é algo um pouco diferente, quanto mais fácil for esse procedimento, melhor. Já quando eu pousei, passei ali 60 nós, sei que está tudo certo. Na vida real, obviamente, se eu estou gerenciando os rádios, é o outro piloto que está voando, então quando ele está próximo de livrar a pista, aí eu vou lá e pré-seleciono a frequência do solo, se eu sei, mas normalmente nesse momento a torre está falando a frequência do solo e aí eu estou ajustando e mudando. Não quer dizer que eu não dou uma olhada em qual é a frequência do solo após o pouso, inclusive alguns aeroportos a torre não dá essa informação, você tem que automaticamente sair da frequência da torre para ir para a frequência do solo após o pouso, e aí existe uma frequência específica para você chamar, dependendo do aeroporto. Obviamente eu tenho isso sempre em mãos, anotado em algum canto, ou nas minhas cartas ali, e aí obviamente eu faço essa chamada, mas eu não troco a frequência standby para a próxima frequência, nesse caso específico, né? Quando eu estou com a torre, porque eu penso na arremetida, que é a pior situação que eu posso ter na vida real, tá? Então, aqui, parabéns para o Juvenal, eu não vejo o pessoal fazendo isso, tá? Ele escutou ali a frequência do controle na autorização de um outro colega e ele disse, opa, essa é a frequência que eu vou chamar, é isso que eu vou botar lá de standby, perfeito. Gostei muito dessa proatividade aí, desse procedimento aí utilizado pelo Juvenal. Depois nós vamos ir para 24 minutos e 10 segundos, em que o
Juvenal está aqui ajustando o final do plano de voo dele. Ele teve um plano que iria até a posição UBMOP, e aí depois de UBMOP ele não tem mais nada, ele vai direto ao destino, que é Sierra Bravo November Mike, aeroporto de Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. E aí, como ele não, obviamente, ele não quer voar direto para o aeroporto, ele quer fazer um procedimento lá em Santo Ângelo. Mas Santo Ângelo não tem uma carta de chegada, tem apenas descida, tem apenas aproximação, não tem aquela chegada, aquela estar. Então, como é que o Juvenal está lidando com isso aqui? Tem um ponto muito bom do jeito que ele lida e um ponto que não vou dizer que é ruim, mas que eu lido de uma forma diferente, e eu vou explicar isso para vocês a partir do momento em que a gente vê aqui o procedimento do Juvenal. Então, ele colocou após o BIMOP o destino. Faz ficar claro. Tava onde? Aí ele copia a informação do destino, bota barra menos 27, ou seja, ele está querendo criar um ponto na direção desse fixo, mas a 27 milhas antes. Notem que de UBMOP para o aeroporto são 73 milhas, então ele bota barra menos 27, ele está dizendo, eu quero um ponto 27 milhas antes, porque é menos de Santo Ângelo. Antes do Pedro nascer. Ele adiciona esse ponto lá, e aí entre o BIMOP e Santo Ângelo você tem agora esse fixo que ele acabou de criar. Como antes era 73 milhas, agora vocês notem que você tem entre o BIMOP e o ponto que ele criou 46, e mais as 27 milhas aqui que ele pediu para chegar em Santo Ângelo. Eu conheci o Juvenal. Aí ele vai colocar uma chegada, que é o RNAV da 12, com a transição lá no Mike November 001, tudo certo. Tá. E aí ele pega Tá esse aqui, Mike November 001 então, beleza. O que eu... e coloca depois do fixo que ele criou. Então, basicamente, o que o Juvenal está fazendo nesse momento? Ele está indo direto para o destino, mas quando chega a 27 milhas antes do destino, ele curva em direção ao Initial Approach Fix. Isso é o planejamento, tá? Isso é só colocado agora para planejar. Quando ele vai voar direto para o Initial Approach Fix, vai depender do voo, vai depender do controlador. Normalmente existe a possibilidade do centro Curitiba, se ele estiver online, ou na vida real, a gente falando do centro, em algum momento ele pode te encurtar, pedindo para você voar na proa do destino ou algo parecido. Ou o piloto, por solicitação, pode pedir para voar na proa do destino, ou seja, voar em direção a Sierra Bravo Mike November. O Sierra Bravo November Mike, né? Sierra Bravo November Mike. Dito isso, existe a possibilidade de quando o controle oferece a proa direta para o destino, ou quando o piloto vai pedir essa proa para o destino, que ele não peça a proa do destino em si, que ele peça a proa do seu fixo de aproximação inicial, do Initial Approach Fix, que é o Mike November 001 nesse caso. Tá? Então, primeiro, se você quiser voar para ele em voo, peça autorização para o controle para voar especificamente aquele fixo, que varia alguns graus ali em direção à rota que você está tendo em direção ao destino, mas é importante para o controle saber que você não está na proa do destino, que você está um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, para voar aquele fixo de aproximação inicial. Tá? Então, isso vai ser na vida real conforme o controle autoriza. Se não tiver autorização, você tem que se manter na proa do destino. Então, para o planejamento, foi isso aqui que o Juvenal fez e ele até está explicando agora. Eu fiz aqui, moçada, só para que não... Ele vai explicar. E agora, com o visual, vai ficar mais simples de vocês entenderem. Eu vou deixar ele explicar, porque ele explica basicamente o que eu expliquei, mas agora vocês vão ver no mapa. Então, para quem não entendeu nada, veja se através da explicação do Juvenal aqui com o mapa, você vai entender o que ele fez com a rota dele. É o seguinte, eu coloquei lá na chegada, ó. Aqui, ó. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Eu vou vindo aqui, ó. O BIMOP é o último fixo da minha rota. Aí eu coloquei pra gente ir de UBMOP direto pro destino. E aí o que aconteceu? Ele traçou uma rota de UBMOP para Santo Ângelo. Aí eu cheguei e coloquei lá assim, ó. Criar um ponto na rota de UBMOP para Santo Ângelo 27 milhas antes de Santo Ângelo. Então ele criou esse aqui, ó. SBN 01.
Daqui, por que eu coloquei esses 27 milhas? Porque normalmente ali a posição da onde começa o AFIS, né? Mais ou menos, mas enfim, ao longo da rota a gente vê isso aí depois. Então, a 27 milhas, eu iria voar para esse November Mike 001, ó, que é o início do RNAV. Então, eu estaria mais ou menos aqui assim, ó, vindo daqui para cá. E aí daqui eu viria para o November Mike 001 para fazer o RNAV. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola aí. Então, o Juvenal explicou aí o que ele fez. Muito legal, esse é o procedimento mesmo. Se não tem uma chegada específica, você tem que criar a sua rota na chegada. Obviamente, você poderia deixar direto para o destino também, uma descontinuidade e o procedimento, mas isso teria um problema. Qual que é a ideia da gente criar uma rota e que ela seja mais parecida com o que a gente vai acabar voando na hora que as coisas estão acontecendo em tempo real? E você tenha um perfil de navegação vertical que se adeque a isso. Porque se você deixar após o último fixo da rota, você colocar direto o destino, aí deixar uma descontinuidade e colocar o procedimento o fixo de aproximação inicial, a aeronave vai entender que você vai até o destino e depois você vai voltar para o fixo de aproximação inicial e fazer o procedimento. O que isso acaba gerando? Acaba gerando uma distância maior percorrida pela aeronave. Como você vai percorrer uma distância maior, você ainda no teu ponto ideal de descida, que seria o teu ponto ideal mesmo de descida, a aeronave vai entender que ainda não é o momento de descer, porque ela acha que você vai voar mais, você vai até o aeroporto e depois você vai voltar. Então, tendo uma rota parecida com o mais próximo possível do que a gente vai fazer na vida real, deixa o perfil de navegação vertical da sua descida muito melhor. Então, muito bom ali o que o Juvenal fez. Notem que em algum momento ele fala, por que das 27 milhas? Porque o Juvenal, como controlador, ele sabe que o raio de operação da rádio, da AFIS, da Aerodrome Flight Information Service, daquela rádio lá de Santo Ângelo não tem uma torre, Santo Ângelo tem um operador rádio que passa as condições do aeroporto, informa onde estão os outros tráfegos, e os tráfegos, baseado na informação das outras aeronaves na área, fazem a sua própria separação, inclusive entrando em espera, se eles acham que tem que entrar em espera, voando direto para alguma posição que seja condizente com os regulamentos do tráfego aéreo, se assim lhes convier. Então, essa rádio, ela opera no espaço aéreo inferior 27 milhas em torno do aeroporto, então 27 milhas em torno de Santo Ângelo. Qual que é a questão para essas 27 milhas? Essas 27 milhas, apesar de estar dentro da área da rádio, não lhe garante separação nenhuma com obstáculos. Tá? A gente não sabe e a 27 milhas antes do aeroporto de Santo Ângelo, a gente pode abandonar a nossa rota e voar direto para um fixo, porque a gente não sabe que tipo de terreno tem ali embaixo. Tá? Então, o que normalmente a gente faz na vida real? Ao invés de usar 27 milhas, a gente usa o ponto da MSA, da altitude mínima de segurança, que normalmente é 26 milhas em volta do... Desculpa, é 25 milhas em volta do aeroporto. Ah, Fonseca, está errado por 2 milhas ou está diferente por 2 milhas. Não é um grande problema. Não é um grande problema, mas você estaria fora de uma área de segurança. A partir do momento em que você entra dentro da área de segurança do aeroporto, ou melhor, da altitude mínima de segurança daquele aeroporto, você pode descer dentro desse arco de 27 milhas, fazer curva para qualquer lado até aquela altitude mínima. Mas se você está 2 milhas atrás e você está abaixo e você inicia a curva, pode ser que você encontre ali alguma coisa dura pelo caminho, como um morro, né? Obviamente, essas 2 milhas não fazem grandes diferenças. Obviamente que a MSA tem um buffet de segurança e a única coisa é que com essas 27 milhas você está voando ali a 350 nós de velocidade no solo em média nesse momento, então você não vai iniciar também a sua curva ali a 27 milhas, você vai iniciar um pouquinho antes, tá? Então, para ficar, digamos assim, 100% seguro dentro da sua aerovia, você só sai da sua aerovia, da sua rota que foi calculado para você, quando você está dentro da área de segurança do procedimento que você vai utilizar. Outra coisa, raramente
você vai voar o fixo de aproximação inicial antes de estar em contato com a rádio. Por quê? Porque você não sabe se tem alguém decolando, se tem alguém pousando lá, que posição que eles estão. Então, normalmente, na vida real, o ideal é que a gente desça em direção ao aeroporto, tá? Quando a gente está a 27 milhas já no espaço aéreo inferior, em descida com o centro, a gente chama a rádio e aí vai ter informação se tem tráfego ou não. Tendo informação desse tráfego, aí a gente pode avaliar se a gente pode voar direto para o Initial Approach Fix, ou se a gente tem que continuar indo na direção do aeroporto, ou se a gente vai para algum outro fixo e vai fazer espera. Como vocês podem notar, vamos pegar a carta aqui do... O Juvenal mostrou a carta aqui para nós. Ó. Por exemplo, nesse procedimento aqui de Santo Ângelo, se a gente precisar fazer alguma espera, ela é justamente no November Mike 001. Então, mesmo que você estiver vindo do sul, digamos que você está vindo do sul e estava prevendo voar o November Mike 006 aqui no sul, mas tem tráfego na sua frente e você vai ter que fazer uma horta de espera. Então, você não vai ir para o 006, você vai ir para o 001. E eu, particularmente, se eu sei que eu vou precisar fazer uma órbita lá no 001, ao invés de eu voar direto o 001 e entrar na órbita, eu continuo na proa do meu destino e lá vou o 001. Se ainda eu precisar entrar em órbita, eu entro em órbita, senão eu inicio o meu procedimento. Outra coisa que eu faço, já que eu sei que tem um tráfego na minha frente e eu não sei se eu vou ter separação ou não, eu posso continuar na proa do aeroporto e se depois eu tiver condições visuais, eu posso inclusive cancelar o meu plano instrumento, entrar numa perna do vento, perna base e já pousar esse meu avião sem fazer o procedimento instrumento. Então, baseado no que você vai ter no momento, baseado nas condições, é que você vai voar para o Initial Approach Fix ou não. Como você vai chamar essa rádio um pouco antes das 27 milhas, para quando você está dentro das 27 milhas, você já está em contato com ela, está recebendo essas informações de tráfego, é muito normal de que você chame ali com 35, 40 milhas, e aí no momento em que o controle informa, ou melhor, a rádio informa essas informações, passa essas informações de tráfego para você, você chama o centro novamente e diz, olha, estou em contato com a rádio, está tudo certo lá, estou prosseguindo na minha descida, e ele libera você para ficar só com a rádio. Você está passando ali as 25 milhas, você está dentro dessa área de segurança, que é o momento onde você vai fazer a curva. Então, no meu planejamento, eu uso 25 milhas e a ideia de usar as 25 milhas é ficar mais próximo do que acontece na vida real e também ficar dentro da área de segurança. Tá? Mais uma vez, eu estou sendo bem peculiar com essa questão de 2 milhas, mas na prática você só está dentro da área de segurança com 25 milhas. Inclusive, se você for ver aqui, ele diz que a MSA em volta do aeroporto para Santo Ângelo aqui é 3.000 pés em todos os setores, tá? Então, normalmente naquele fixo lá, você vai estar passando numa altitude muito acima desses 3.000 pés, por volta de 25 milhas, numa aproximação assim, a gente está em torno de 8 a 12 mil pés, então aí eu passo a voar o meu fixo de aproximação inicial, estou dentro das 25 milhas e posso continuar a minha descida até 3.000 pés, se for o caso. Nesse caso, eu não ia descer para 3.000 pés, apesar da MSA ser de 3.000 pés, eu iria descer inicialmente para 4, como o Juvenal fez aqui, para iniciar o procedimento lá através do November Mike 001. Beleza? Então, apenas quis mostrar para você aqui que o Juvenal fez a preparação dele muito bem. Eu só teria feito com 2 milhas de diferença, e a explicação para mim é essa MSA. Tá? Depois, com 27:10, mais 3 minutos aqui, o Juvenal ele coloca no planejamento do FMC. Fala sério aí, Juvenal. Bora, Ju. Fala sério aí. A aeronave dos 2.8. voos são muito bonitos ou não são? São. Ele bota ali a reserva de 2.8. E mais uma vez, parabéns para o Juvenal. Eu ainda vejo o pessoal colocando essa reserva aqui errado. O valor, algo em torno de 3 toneladas, é o que você vai ter
no seu 737, tá? Por quê? Porque essa reserva são 30 minutos de combustível mais o combustível para o seu alternado. Obviamente, se o seu alternado estiver muito longe, essa reserva vai ser maior. Obviamente, se o seu alternado estiver muito perto, essa reserva vai ser um pouquinho menor. Também vai variar conforme o seu peso. Se você estiver muito pesado, essa reserva também sobe um pouquinho. Se você estiver muito leve, essa reserva também desce um pouquinho. Tudo baseado no planejamento. Mas lembre-se, essa reserva aqui no FMC, quando você está preenchendo o FMC, inicialmente é o seu combustível para o alternado, mas mais de acordo com a regulamentação brasileira, mais 30 minutos de espera. Então, é o combustível para o alternado mais 30 minutos de espera, tá? Que é sempre algo em torno ali de 13. Então, às vezes eu vejo o pessoal botando um combustível ali, e pouco, 800 quilos, 900 quilos, aí tá colocando só os 30 minutos, tá errado, tá? Tá errado. Depois em voo você pode até gerenciar esse teu combustível reserva baseado nas condições, mas para a preparação é alternado mais a reserva, tá? Essa reserves que está aí no seu FMC, se a gente fosse traduzir, são as suas reservas. Não é o combustível reserva, são as suas reservas. O que você tem de reservas para esse voo quando você vai iniciar? É o combustível para você ir para o alternado e mais 30 minutos de reserva. Então é isso que a Boeing quer nesse momento. Depois em voo pode até mudar e você precisa mudar se você realmente está indo para o seu alternado, mas não é explicação para esse vídeo. Essa explicação eu já dei em alguns vídeos aqui no canal. Tem inclusive, eu acredito, um vídeo específico sobre isso, tá? Depois nós vamos pular um pouco o tempo aqui, porque o Juvenal tem alguns problemas com o simulador, não está funcionando, e tem que resetar o simulador, e aí ele resolve fazer a preparação do voo junto com a autorização e junto com a partida, e ele faz mais uma vez um trabalho muito legal. Obviamente, está tudo fora de ordem. Não vou falar para vocês mais uma vez da ordem, mas uma coisa que me impressionou foi a capacidade do Juvenal de olhar as coisas no painel e sair ajustando elas da maneira que precisa. Assim como o Flávio faz algumas vezes, né? Mais uma vez eu pego no pé do Flávio porque ele estava tentando seguir uma sequência. Não é o caso do Juvenal, que hoje, ou melhor, nesse dia, foi fazer o voo ali, foi fazer o seu voo e teve esse problema com o simulador. E aí, com 44 minutos e 35, mais ou menos, vou voltar aqui, ele está dando a partida nos motores. Enquanto, inclusive, está fazendo, colocando a roda e tudo mais. Aí termina a partida do motor 2. Deu certo aí, jogo? Não sei, texto ainda não. Tu tá no teclado? Não. E aí, nesse momento, vamos ver. Né? Vamos ver daqui a pouco. Tem que ir um pouquinho antes de iniciar a próxima partida do motor. Beleza. Deixa eu dar de um lado. Juvenal, Ele vai lá por que tu não carregou o plano pelo FMC? Pois é, e acabou de fazer o que a gente chama na Boeing de Isolated Pack Operation During Engine Start, tá? Que é você mexer na posição da válvula de isolamento e na máquina de ar-condicionado do motor direito para já dar ar-condicionado para os passageiros. Deixa eu ver aqui, ó. Em algum momento eu devo conseguir ver a temperatura externa aqui. Foi muito rápido aqui, mas vai dar para ver. Ali, ó, tá 24 graus, tá? 24 graus não é uma temperatura muito elevada, mas o procedimento da Gol, por exemplo, sempre fazer esse procedimento, desde que, obviamente, você dê a partida inicialmente no motor direito e depois no motor esquerdo. Esse procedimento não funciona do lado contrário,
devido à posição dos dutos do APU. Mas o procedimento padrão da Gol é, então, você dar a partida no motor direito e fazer esse Isolated Pack Operation, que é onde você fecha a Isolation Valve e liga a pack do motor número 2 que está em funcionamento. Isso já vai gerar ar-condicionado para a aeronave. E o Juvenal fez na ordem correta, primeiro fechando a Isolation, depois ligando a pack. Tá? E aí, nessa questão de que ele ali fazendo a sua preparação, Pelo FMC. Pois é, uma não sei coisa se que eu tava passou sabendo aqui como é que eu que vejo fazia. nesse momento aqui, Pelo quando FMC. ele olha para cima, Pois que é, faltou e ele não poderia sei se... daí ter feito agora, era ter ligado as window hits, que ele vai acabar fazendo daqui a pouquinho, quando ele liga para o hit, depois ele liga o window hit também. Mais uma vez, não é a sequência correta, mas quando ele estava fazendo aquela preparação ali, meio bem rápida, para não perder a live dele ali, ele acabou ligando as bombas elétricas hidráulicas certinho. Podia ter passado lá pelo window hit também, mas em algum momento ele acaba ligando, não é um grande problema. Mas essa preparação dele aqui vai para um ponto em que ele tem 49 minutos e 50. Vamos ver aqui, 49 e 50. Ele na preparação dele aqui, como ele está fazendo conforme as coisas vão acontecendo, nesse momento ele vai colocar algumas informações no piloto automático. Depois que ele termina de calcular a performance aqui, 140. ele coloca a velocidade de Demorou, 140, mas também, cara, talvez não Auto tivesse nem Throttle que Fly reiniciar Director, daquela vez, cara. Meu Jesus amado, é uma certinho. Ele brincadeira, vai ver a viu? saída, para ver se Cid, tem alguma Souza Luiz restrição. Alfa. Tem restrição aqui nessa saída? Primeiro aqui é no 90, beleza. Hotel Bravo Golf. Primeira restrição ali é no 90. Tá? Aí o que faltou ele fazer aqui? Faltou ligar o outro Fly Director, né? A gente sempre decola com os dois Fly Directors ligados. E também ligar LNAV e VNAV, que ele nunca ligou. Ah, Fonseca, não é pré-requisito você decolar com LNAV e VNAV. Não, não é pré-requisito. Mas, a partir do momento que você tem uma rota no FMC, por que você não vai voar LNAV? A partir do momento que você fez uma preparação e que o FMC tem a capacidade de reduzir sua potência para a potência de subida, por exemplo, e iniciar a aceleração da sua aeronave, inclusive respeitando os limites de velocidade da saída que estão ali na carta e estão também no FMC, por que não vai usar o VNAV? Tá? Existem algumas empresas aéreas do mundo que não decolam ainda com o VNAV ligado, só acionam o VNAV depois de recolher os flaps, é política da empresa, então o Juvenal também poderia ter feito isso. Mas o LNAV atualmente é algo assim bem crítico. Tá? Principalmente em aeroportos movimentados como Guarulhos. Você não pode sair da sua rota, você não pode voar outra coisa. Obviamente, na decolagem inicial, você decola em frente até no mínimo 400 pés, altitude mínima para você iniciar alguma curva. Tá? E aí, nesse momento, você poderia ligar o seu LNAV, se não tivesse ligado, se fosse o caso. Mas você já pode deixar ele armado antes do voo. Então, faça isso. Já planejou seu FMC, tá com os Fly Directors ligados, você pode ligar ali o seu LNAV. Existe uma hora específica para fazer isso, que é enquanto realmente você está ajustando o seu piloto automático. Então o Flávio ali ajustou, botou a velocidade de V2 na janela da velocidade, botou 9.000 pés de altitude, poderia ter ajustado a proa como 095 ou 094, até acredito que isso ele acaba fazendo. Se ele vai ajustar ou não. Ó, heading, ó, ele lembrou do heading, ó. 094. Só que faltou ali, ó, botou 094, só faltou ali ligar o LNAV e VNAV. Iria ajudar muito ele na decolagem, tá? Aí depois com 56 e 30, depois que ele tem mais alguns problemas ali para conversar com o controle, vocês vão ver que ele inicia a decolagem aqui e raramente no 737, a não ser que você esteja com uma pane de autothrottle, raramente você vai decolar com o autothrottle desativado. E para ativar o autothrottle, você tem que apertar no botão de toga, no takeoff
go around. Tá? E o Juvenal não faz isso, acaba dando potência máxima, inclusive ele calculou decolagem com potência máxima, mas ele colocou essa potência no seu joystick mesmo, e não apertou em toga. E o que isso faz de diferença? Bom, primeiro você não vai ter os Fly Directors, tá? Os Fly Directors, apesar de eles estarem ligados nesse momento, eles não estão em modo ativo. Anotem que o Autothrottle está armado, mas não está ativo, e o modo de navegação lateral ou vertical, você não tem nada, tá? Não tem nem LNAV armado, nem VNAV armado, nem nada ativo nesse momento. E quando você aperta a toga, você não está só aplicando potência, você está ativando alguns modos. Por exemplo, no Autothrottle você vai ativar o modo de N1, ou seja, vai colocar a máxima potência que está prevista para aquela fase de voo. E no caso do modo de navegação vertical, você vai ter toga, take off, go around. Ou seja, você tem um modo de decolagem. Não é para você usar no chão, mas a partir do momento em que você sai do chão, você vai ter um Fly Director para seguir. E a gente vai ver que o Juve não teve hoje esse Fly Director. Note, ó, ele aplica a potência de uma vez só. Também não é o jeito correto, mas enfim, ó. Decolagem autorizada no 0 esquerdo, no 014. Engraçado que o N1 ativou aqui agora que eu tô vendo. Ah, ele apertou toga aqui, ó. Ele apertou toga assim, tá? Qual que é a questão? Apertou toga e por que ele não tinha Fly Director? Porque você precisa ter os dois Fly Directors ativados, tá? Lembra que eu falei um pouquinho antes, você liga os dois Fly Directors, se você não tem os dois Fly Directors ativados, quando você aperta a toga, você não vai ter o seu Fly Director funcionando com o modo vertical. Isso só acontece depois de 80 nós. É algo complicado, é sistema do 737, eu sei, mas se com uma velocidade abaixo de 80 nós, apenas um Fly Director ligado, você apertar no toga, ele não ativa o modo vertical de decolagem, ele apenas completa a potência. E vocês vão ver que conforme ele sai do chão, o Fly Director nunca aparece. Se agora, quando passa 80 nós, ele tivesse apertado de novo no toga, sim, iria aparecer o Fly Director. Assim como se você estiver numa arremetida, mesmo com um Fly Director ou com nenhum Fly Director e você apertar a toga, você vai ter, enquanto o modo de navegação vertical é Take Off Go Around, você vai ter o Fly Director funcionando. Então, notem que ele sai do chão agora e o Fly Director não está lá, ó, ele não tem Fly Director. Ó, ele saiu do chão e ele não sabe agora o que seguir, ó, que pitch ele tem que botar. Ele não sabe, ó, ele ainda não saiu do chão. Saiu do chão agora e não tem Fly Director para seguir. Então ele não sabe se ele mantém a asa nivelada, se ele curou para a esquerda, se ele curou para a direita, se ele bota o pitch 20, se ele bota o pitch 10. E ele vai aí numa meia boca. E aí o que acontece? Olha a velocidade dele, ó, já está em 180 e tantos nós. A V2 era 140, ele devia estar com no máximo 165, o ideal seria 160, mas ele já está lá com 180 e tantos nós. Autorizado decolagem no 0 esquerda, vento 09, 0 graus, 3 nós, ajuste no 0 no 4. Aí, ó. E ele continua, está quase atingindo 1000 pés sobre o aeroporto. E apesar do Fly Director do lado dele estar ligado, ele não tem nenhuma informação, ele não está seguindo LNAV, ele não está seguindo VNAV, ele não está seguindo toga, ele não está seguindo nada. Aí, obviamente, quando você liga o piloto automático entra em modos básicos, e aí ele após seleciona LNAV e VNAV, e a gente vai ver isso acontecendo agora. Ó, passou 1000 pés. O ano 062 está estabilizado. Aí ele liga o piloto automático. O 737 da PMDG, seguindo o comportamento real do avião, apesar da luz ter ligada, o piloto automático não liga instantaneamente. Vocês vão ver que agora, com 1 segundo, mais ou menos depois, esse Fly Director aqui vai trocar para Command e aí você vai ter os modos laterais aqui ativos. Ó, Command.
E aí foi o tempo dele já apertar a ELNEV, então o CWS Row que ia entrar, o Red Incel acabou não entrando porque ele já ligou o EGNEV, e agora rapidamente ele vai apertar em VNEV, a gente vai ver o CWS Pitch saindo e passando o modo VNEV a comandar o pitch dessa aeronave. Ó, agora sim, ligou o VNEV e a gente tem VNEV Speed. Então N1, LNEV e VNEV Speed. Basicamente por quê? Porque ele não ligou antes da decolagem. E ele nunca teve o Flight Director ativo, porque do lado lá do copiloto, do lado direito, o Flight Director não estava ligado. Inclusive, o botão ainda continua desligado, mas quando você tem o piloto automático, ele segue o que vai ser previsto no piloto automático. Notem que o Flight Director do lado esquerdo está ligado, do lado direito não está. É assim que o sistema funciona mesmo. E aí o avião se ajusta. Ó. Tem que botar o pitch embaixo. Aí como baixou muito, o Flight Director agora está pedindo para cima, e agora o avião se ajusta e continua voando. Aí ele já faz aqui o after takeoff. Com 1 minuto de atraso. Gostei da voz dessa TC. Aí ele recolheu ali, né? Recolheu o flap e já mexeu aqui nas luzes. Muito obrigado, até a próxima. Mais uma vez, o padrão da Boeing é não mexer em luzes abaixo de 10 mil pés. Então, quando você vai iniciar sua decolagem, você tem as luzes que você precisa, você mantém elas ligadas até 10 mil pés. A 10 mil pés você tira essas luzes. Na descida, a mesma coisa. Quando está chegando em 10 mil pés, você liga essas luzes e vai ficar com as luzes dessa forma até pousar. Tá? Quanto menos trabalho você tiver entre o solo e 10 mil pés, melhor para você ficar concentrado no voo. Ah, mas a luz de táxi fica lá dentro da luz fica lá dentro do trem de pouso de nariz que foi recolhido, então nesse momento a luz de táxi está ligada lá dentro do compartimento do trem de pouso. Não, não está. Quando você recolhe o trem de pouso, todas as luzes associadas com o trem de pouso dessa aeronave, elas são automaticamente desligadas, mesmo que o switch dela esteja ligado. Tá? Então não tem problema nenhum você deixar o switch lá ligado. Principalmente nas aeronaves como essa que o Juvenal está voando, em que você tem essa nova configuração de luz de pouso aqui, com apenas 2 switches, você não tem aquelas luzes que estendem próximo à raiz da asa da aeronave. Era uma preocupação de muitos fabricantes, ou melhor, de muitos operadores do 737, de não ter aquela luz ali para baixo. Eu já mostrei em outro vídeo aqui, não tem limitação de velocidade para que a luz seja estendida ou seja recolhida. Então ela pode, em qualquer ponto do envelope do avião, você pode ter essa luz ligada ou desligada, não interessa, tá? Está escrito no manual da Boeing e a Boeing então prefere que você não mexa nessas luzes. Mas com as luzes novas, que elas não existem, essas luzes que elas se estendem próximo à raiz da asa, são apenas as luzes que você tem na própria asa, são luzes normalmente de LED atualmente, que iluminam muito, por isso que ficou apenas com esses 2 conjuntos, porque eles conseguiram ter uma capacidade muito maior com essas luzes de LEDs, então eles diminuíram a quantidade de luzes e estão utilizando essas luzes de LED, deixa essas luzes de LEDs aí ligadas até você atingir aí 10 mil pés, tá? Não se preocupe com isso, tá? O que mais nós temos aqui? Com 58,10, está quase chegando. Ó, o controle vai dar uma informação aqui para o Juvenal. Vamos escutar. Essa parte aqui foi bem legal. Decolei na hora, hein? Decolei com 1 minuto de atraso. Gostei da voz dessa TC. Transformava o Diego em pessoa no lugar para mandar você alinhar primeiro e depois. Pois é, cara. Subindo igual um jato. Quero minha Port Service, meu irmão. Gol 2194, contato radar estabelecido 5.200 pés, sub e mantenha o nível 360 sem restrições, pela direita, voe direto sobe. Então, foi autorizado 360 sem restrições, curvando à direita, direto sobe-se. Tá? Notem o que o Juvenal vai fazer aqui. Direita, direto sobe-se, solicito
ele mudou aqui o heading já, colocou um heading para a direita, se a gente voltar um pouquinho, ó, o heading está na proa da pista certinho, e aí quando ele recebe essa autorização, ele começa a colocar o heading para a direita e ativa o heading cell. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está optimizando o voo dele. Eu gosto desse tipo de informação. Na linha aérea, ou desse tipo de reação, na linha aérea, a gente não precisa fazer muito isso, porque talvez voar 5 segundos mais à frente não vai fazer grande diferença. Então, na linha aérea, voando 2 pilotos, um piloto já está indo lá no FMC, já está colocando direto SOVSE, aí os 2 pilotos confirmam que a rota tracejada ali está indo para o lugar certo, é o que eles querem, executa e nunca saiu do modo LNAV. Tá? Mas como você está voando sozinho esse avião no simulador, eu gostei do que ele fez. O controle falou, é para a direita, direto sobe-se. Então ele fez uma curva para a direita, iniciou uma curva para a direita em heading cell, a aeronave já começa a curvar para o lado que está certo, ele ajusta mais ou menos o que ele acha que é a proa de sobe-se, bota lá o nível que ele precisa subir, ou seja, ele também não botou o nível final, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ele botou 21 mil pés e 200, tá? Porque ele está voando sozinho, ele está fazendo um pouco de cada lado. E agora, ele vai ajustar a proa de sobe-se, ó. 38 direto sobe-se, muito obrigado. Então ele pega sobe-se, bota lá como fixo, executa. A aeronave ainda está curvando em heading cell, mas agora ele já tem o fixo sobe-se como próximo fixo. Ele vai lá, arma o LNAV, ou melhor, ativa o LNAV. Vocês podem ver aqui que o LNAV já está ativo. Tá? Ele ligou o LNAV aqui, apesar de ter fugido um pouquinho da câmera aqui, ele ligou o LNAV. E agora ele vai lá no indicador de altitude dele e vai selecionar 38 mil pés. Estava 21.100, já está aqui em 37.500, ele vai ajustar ali 38. Tá? Então eu gostei aqui do que o Juvenal fez. Mais uma vez, não é o que a gente faz na linha aérea, mas eu faço no simulador isso. Mais uma vez, você está voando sozinho. Se você tem condição de fazer as coisas com essa velocidade, faça. Se você não tem, sem problemas. Direto sobe-se, vê se está indo para o lugar certo, executa, a aeronave vai fazer toda a curva em LNAV. Aí depois você seleciona o nível 380, bem possível que a aeronave nesse ponto já tenha atingido 9.000 pés, e aí você seleciona um novo modo para subida sem problema nenhum. Tá? Mas o Juvenal otimizou as duas coisas. O controle falou pela direita e já botou a proa para a direita, deu um heading cell, saiu curvando. Ele viu que ia chegar na altitude de 9.000, já botou a altitude para cima para a aeronave não parar de subir. Aí ele viu onde é que estava sobe-se, ajustou sobe-se, ativou o LNAV e voltou lá para a altitude. Tá? Então, se você tem condição de fazer isso como o Juvenal tem, ótimo, vai e faça. Tá? Mais uma vez, na vida real, são 2 pilotos, é muito mais fácil você interagir com os botões e controles que tem ali na aeronave, foi tudo ergonomicamente desenvolvido para ser dessa forma. Obviamente, no simulador você tem que fazer as suas adaptações, e o Juvenal aí cumpriu com essa autorização aí, eu vou dizer assim, até mais rápido do que a gente faz na linha aérea em vida real com 2 pilotos, beleza? Então apenas quis mostrar aí que é possível você fazer, se você sabe o que você está fazendo, não tem problema nenhum, não existe procedimento certo ou errado, desde que a segurança não seja comprometida. Depois eu vou passar para 1 hora para frente, porque aí ele sobe, não tem problema nenhum. Nós vamos agora para 1 hora 58 e 10. E esse é um negócio que eu pego no pé do Flávio, e eu vou pegar no pé do Juvenal, e eu vou pegar no pé de todo mundo. Tá? O que acontece? Você subiu, passou o cruzeiro inteiro, nesse caso aqui era algo em torno de 1 hora e 30 de voo. Você já está chegando próximo do seu ponto de descida. Falou que foi marmelada. Pois é, mano. Acabou de chegar aqui, Então... deixa eu voltar um pouco, ó. Voltar um pouquinho, porque eu tinha colocado bem em cima do ponto ideal de descida. Vamos voltar aqui, deixa a internet carregar. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que por 1 hora eu não tive muito o que falar, e eu pulei o vídeo do Juvenal aqui por 1 hora. Até um ponto em que ele está chegando próximo do ponto ideal de descida aqui.
E aí esse é o meu problema, tá? Vocês e muitos, assim como o Juvenal e o Flávio ainda faz Ele tá pra gente isso, ver como é que vai fazer. e eu falo do Flávio, porque vocês já viram alguns reacts a vídeos do Flávio aqui nesse canal. Vocês estão passando, tá? Eu digo vocês, a maioria de vocês estão passando desde o momento em que vocês terminam o After Takeoff Checklist ou a 10 mil pés quando vocês desligam as luzes, até o ponto ideal de descida, sem fazer nada, tá? Então, normalmente, ali, quando tiver uns 10 minutos antes da descida, se o voo for longo, como esse do Juvenal, ao menos 10 minutos antes da descida, prepara a sua descida. Vai ver como é que tá as condições do aeroporto. Nesse caso aí tinha uma rádio, daria para tentar chamar a rádio para ver as condições, se não ver através ali do METAR. Ajusta a sua velocidade de aproximação que ele tinha feito aqui, tá? Mas o Juvenal não colocou os mínimos para essa aproximação ainda, não ajustou o autobreak que ele acaba fazendo depois, inclusive na descida os mínimos ele vai ver lá qual que eram os mínimos mesmo, mas ele está visual e não precisa dos mínimos e vai pousar. Mas e se o tempo mudar e se entrar uma chuva ou algo do tipo? Então você está em cruzeiro não fazendo nada, mesmo que você esteja em live, mesmo que você esteja voando com os seus amigos, de alguma forma você está na frente do computador e olhando aí o que o avião está fazendo. Então faz esses ajustes. Tá? Lembrem-se, no mínimo, velocidade, mínimos e freio. Tá? Essas 3 coisas aí você precisa, tá? Para que você tenha uma descida mais tranquila. Depois você não precisa se preocupar com esses itens. Tá? Então o que eu quis dizer é o seguinte: o Juvenal ficou 1 hora aqui batendo papo, que é o intuito da live, que é o intuito de estar entre amigos no simulador, mas ele tem capacidade de bater esse papo, de conversar com a galera e fazer esses ajustes. Pra tornar realidade esse prêmio. Tá? Sorteio de novo. Tu já tem, o... Ele estava fazendo um sorteio aí. Leonardo, não, mas vamos para mais um. Aí, aí o avião vai iniciar a descida já. Pois é. Iniciou a descida. De novo. A velocidade aqui, vocês vão poder ver que ela está selecionada aqui no cantinho esquerdo aqui, tem a velocidade selecionada, mas mais uma vez os mínimos não estão e o freio não está selecionado, e aí ele faz a descida dele. Iniciamos descida, tá? Iniciamos descida. Poderia ter ajustado então um pouquinho melhor esses detalhes aí para deixar a aproximação pronta, tá? Aí, com 2 horas, 8 minutos e 30 segundos, tem um colega aqui que mostra o pouso dele. Várias pessoas mostram o pouso aí, que estão voando com o Juvenal nesse dia. Eu acho que são mais 5 colegas que mostraram o pouso, 4 ou 5. Eu sei que tem 6 aeronaves aí fazendo esse voo com ele. Muito legal essa parceria aí do pessoal, essa amizade aí do pessoal. E aí tem um colega aqui que eu acho que ele tá com... Eu não sei nem que simulador ele tá utilizando, tá? Até a gente vai ver agora aqui que tem um que pousa com o FSX ou Prepare 3D no 737 da PMDG também. Eu não sei se é esse ou não, mas a gente vai ver algo muito específico nessa aproximação aqui. E como eu sempre disse, se o dono do canal, o dono do vídeo me autorizou a fazer um react desse vídeo e alguém autorizou esse cara a colocar a tela dele no vídeo dele, esse cara está me autorizando a fazer um react do vídeo dele também, né? Então, vamos ver o que acontece aqui nessa aproximação. Isso aqui é algo muito importante e eu quero que vocês, eu espero que vocês entendam. E se vocês não entenderem do que eu estou falando, não tem problema. Eu vou dar uma dica e eu espero que vocês sigam essa dica, tá? Vamos ver essa aproximação aqui. Eles estão fazendo um RNAV lá em Santo Ângelo, né? Inclusive, a qualidade aqui não está muito boa. Eu vou botar em Full HD aqui. Eu quero ver essa aproximação em Full HD, né? E eu quero que vocês vejam essa aproximação em Full HD também comigo. A rádio está respondendo lá ou não?
Obviamente a minha internet não está das melhores. Não sei por quê, porque ela estava muito boa até há pouco. Vou aproveitar aqui, peço desculpa para vocês. Ó, tá com 200 MB aqui no telefone. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar. Vou pausar o vídeo aqui. Vou arrumar a minha internet e já volto. Continuando com o vídeo aqui, vamos soltar aqui essa aproximação então que eu estava falando para vocês. Uma aproximação aí para Santo Ângelo, a pista está lá na frente. O colega aqui já deu até uma olhada, chegou mais para frente para ver, a pista está ali, não está, como é que está acontecendo isso? Juvenal, tá mutado na live. E aí, vamos ver o que acontece. Ó, a pista tá lá na frente. Ainda bem que eu não tava falando nada. Esse é o pouso do Vitola, hein, galera? Esse é o pouso do Vitola, ele tá baixo. Tá mutado. Pô. Olha só, a pista tá lá na frente e tá quase chegando no chão. Seguindo o Fly Director, de boa. Vai pousar antes mesmo assim? De buenas? Aí segurou. Motor, segura. Vixe. A pista ainda tá lá na frente, a árvore chegando, morro chegando. Meu Deus. Quase que eu tenho um dos piores sentimentos que eu... Segurou, legal. O simuleiro pode passar. E aí vem, tá muito perto da pista ali. Caralho, Vitola. Tocou antes da pista aí. Depois pousou. O que aconteceu aqui, galera, não é um problema do nosso colega aí na sua preparação do voo, ou na sua preparação da aproximação. Se vocês notarem aqui, o avião ainda acha que ele está a 200 pés da pista. A pista é essa indicação amarelinha aqui embaixo, que no pouso do Juvenal a gente vai ver. O que acontece? O avião ele ainda acha que está 200 pés acima da pista. Então ele está calculando uma rampa para que você desça e encontre a pista na altura certa e no ponto certo. Se ele acha que você está a 200 pés acima do que realmente está, você vai acabar vindo toda a sua aproximação 200 pés abaixo. E aí, se você estivesse seguindo a rampa que ele estava criando, você iria continuar na descida, a sua pista ia estar aqui em cima e você ia cruzar ela 200 pés abaixo. Então, esses 200 pés aí foi o erro na aproximação desse colega. Para cada milha, a gente desce em torno de 300 pés. Então, como a gente está falando em 200 pés, quer dizer que para cada milha 300 pés, então ali ele estava a 0,7 milhas, ele iria pousar quase uma milha antes, 0,7 milhas antes da pista, por causa dessa informação errada. E essa informação aí, ela vem do seu ajuste de altímetro. Então ele estava com o ajuste de altímetro errado. Eu não consegui ver aqui, porque obviamente ele mostrando para o Juvenal e o Juvenal fazendo a transferência dessa tela dele para o vídeo que o Juvenal estava gravando no momento. Então eu não consigo ver que ajuste de altímetro ele utilizou. Eu não sei se ele utilizou o ajuste de altímetro correto, que a rádio tinha passado para ele e tudo mais. Mas mesmo que ele tenha utilizado, existe a possibilidade da meteorologia que tem no simulador não ser a meteorologia real. Então, às vezes, o controlador da IVAL, o controlador da VATSIM, ele recebe uma informação meteorológica, mas o seu simulador não está de acordo com aquela informação meteorológica, tá? E existe uma maneira de corrigir isso no simulador. E é muito importante que você faça isso quando você fizer aproximações RNAVs, porque a aproximação RNAV, mais uma vez, ela é baseada no seu altímetro,
com a informação que tem no FMC e não através de um ILS ou algo do tipo que está instalado lá no aeroporto. Isso, inclusive, pode acontecer na vida real se tiver com o ajuste errado. Obviamente, na vida real, você não vai ter um tempo diferente do que o controlador te passa para o que está no momento, mas se você, com o piloto, ajustar errado, você pode ter esse problema também. Então, no Microsoft Flight Simulator, se você não mudou as configurações do seu teclado, em qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode apertar na tecla B, B bravo, tá? B de bola, e ele ajusta o seu altímetro para a pressão atmosférica naquela posição que você está, ou naquele entorno ali daquele aeroporto que você está. Então, se você não tem certeza do QNH, ou não sabe, ou está com dificuldade aí, ou tem problemas como o nosso colega teve nessa aproximação, apesar de ele ter feito tudo certo, quando você estiver próximo ao aeroporto, aperte no B, porque isso vai fazer com que você tenha o seu ajuste correto. Tá? E aí, com o ajuste correto, a rampa do VNAV vai lhe trazer em direção à pista. Nesse caso aí, esses 200 pés aí foram o problema, quase uma milha, 0,7 de milha que essa aeronave iria pousar antes, devido a ajuste incorreto do altímetro. Mais uma vez, eu não sei se o ajuste incorreto foi feito pelo piloto que estava operando essa aeronave ou se a meteorologia do simulador que ele estava usando não estava de acordo com a informação que ele recebeu do controle ou da IVAL. É por isso que é importante que você tenha as informações de meteorologia sempre do mesmo lugar. Se você está utilizando a meteorologia real, é interessante que você pegue o METAR real, assim como se você estiver utilizando outro simulador com outro tipo de meteorologia, por exemplo, se você estiver usando o Prepare 3D com o Active Sky, que você pegue as informações lá através do Active Sky, ao menos para você ter essa informação aí de QNH. Tá? Na maioria dos aeroportos grandes, você vai ter a informação correta, mas em lugares como Santo Ângelo, às vezes você não tem um METAR da última hora ou algo parecido, aí o simulador faz uma interpolação ali de dados ou usa dados de outro aeroporto que está próximo para injetar as condições meteorológicas naquele aeroporto ali, e aí você pode ter um QNH um pouquinho diferente e causar aí esse problema. Tá? E para encerrar o vídeo de hoje, nós vamos para 2 horas, 20 minutos e 15 segundos. Bora lá. Rádio Santo Ângelo, boa noite novamente. Notem que o Juvenal está quase entrando na final e ele está chamando a rádio novamente nesse ponto. Se vocês acompanharem o vídeo inteiro, enquanto ele está lá em cruzeiro ou no meio da descida, ele chama para as condições. Tá? Mas o que o Flávio deveria ter feito? Deveria ter mantido escuta e contato permanente com a rádio no entorno de 27 milhas do aeroporto, abaixo ali do nível 145. Tá? Na verdade, a rádio é no espaço aéreo inferior, mas o centro controla aquela região ali acima do 145, então não tem problema nenhum se acima do nível 145 você estiver acima, ou melhor, você estiver em contato na frequência livre, se não tiver um centro online, ou se você estiver com o centro. Mas abaixo do 145, no raio de 27 milhas, é em contato com a rádio. Tá? Deixa eu tentar achar aqui o momento em que o Juvenal está mais ou menos a 27 milhas do aeroporto. Não vai ter aqui porque ele acaba voando direto fixo de aproximação inicial, mas o que eu quero dizer é que o Flávio demorou... desculpa, o Flávio, confundindo aqui, que o Juvenal, desculpa aí aos dois, desculpa tanto ao Flávio quanto ao Juvenal. Aqui está o ponto 27 milhas, tá? E vocês vão ver aqui, aí tem o pouso do nosso colega. E aí daqui a pouquinho o Juvenal está a 27 milhas. Vamos ver aí se o Juvenal mostra aí para nós. E vocês vão ver que aquelas 27 milhas ali normalmente dá algo
próximo de 10 mil pés, tá? Então você está normalmente abaixo de 145 quando está dentro dessas 27 milhas, deveria naquele momento chamar a rádio, porque você tem que informar para a rádio, estou a 27 milhas, entrei na sua área. E aí ela vai falar se tem tráfego ou se não tem tráfego. Beleza, não tem tráfego, os tráfegos estão lá na final. Beleza, os tráfegos já estão entrando lá na final, eu vou voar direto para o Initial Approach Fix. Aí quando você está passando o Initial Approach Fix, você reporta. Quando você está passando o Intermediate Fix, você reporta. Quando você está passando o Fix de aproximação final, você reporta. Ou quando você está visual com a pista prosseguindo para o pouso, você reporta e tudo mais. E aí você pousa, você reporta que está no chão. Aí você depois reporta que está livrando a pista e assim sucessivamente. Isso não é um controle. Então você tem que falar todas essas informações para a rádio, tá? E você tem que passar essas informações dentro de 27 milhas. Você pode chamar antes, como o Juvenal fez, beleza? Pegar as condições, saber se já tem tráfego, se não tem, como é que tá. Mas dentro das 27 milhas é em contato bilateral com a rádio. O que é um contato bilateral? Você tem condição de escutar ela e falar com ela também. Notem aqui, aqui já está bem mais próximo do que as 27 milhas, tá? Porque o aeroporto está aqui, 10, ele está 15 milhas do aeroporto já deveria estar em contato com a rádio umas 10 milhas atrás, quando tivesse em torno de 27 milhas do aeroporto, tá? E notem que ele está passando aqui 10 mil pés, tá? Então, esse contato com a rádio é feito muito antes. E aí, no final, ele faz um tour aí muito legal por esse aeroporto de Santo Ângelo, muito legal esse cenário. Eu acredito que ele não é muito pesado, porque o aeroporto, obviamente, não é muito grande, mas gostei ali da área de parada, em que o Juvenal fez a parada dele ali legal. Obviamente, precisa ajustar aqui o GSX para que não tenha carrinhos e carro de bagagem nesse ponto aqui, mas é algo fora da construção do cenário em si. Isso é algo para o ajuste do GSX. Então, quer conhecer melhor o cenário de Santo Ângelo? Veja aí o vídeo do Juvenal e cola com o Juvenal aí. Eles, não vou dizer que sempre, mas volta e meia ele faz esses voos aí, essas revoadas, como vocês podem ver aí. Nesse dia tinham 6 aeronaves voando lá de Guarulhos para Santo Ângelo e conversando lá no Discord, batendo papo, trocando ideia e fazendo amigos, beleza? Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado de mais esse react aqui. Como vocês viram, eu tentei trazer alguns pontos que o Juvenal também fez bem, outros que eu faria um pouquinho diferente e alguns pontos em que realmente estava errado de acordo com o manual da Boeing. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima.